Oi, estudante do Pensamento de Unificação, tudo bem? Seguindo nossas aulas facilitadoras, dando início a mais uma aula facilitadora, nessa série de aulas que nós já estamos fazendo, temos aí um bom volume de aulas facilitadoras disponíveis sobre o pensamento de unificação. Sempre como faço em todas as aulas facilitadoras, uma pequena introdução, nós estamos estudando o pensamento filosófico do reverendo Dr. Samya Moon, contido no livro Novas Essências do Pensamento de Unificação. Essa é uma nova versão, uma nova edição que foi publicada lá na Coreia, que eu traduzi e disponibilizei. Então, você pode agora ver aí na sua tela, né? Então, vou colocar aí na tela, o livro a partir do qual nós estamos estudando, está aí a capa, Novas Essências do Pensamento de Unificação. Essa tradução também está disponível ali no site, né? Tem aí abaixo na sua tela, www.unificacionista.com. Tem aí também, né, abaixo aí, o QR Code aí com o qual você pode facinho acessar o nosso site. Ali você vai entrar na seção de menu, né, ali no menu, perdão, você vai na seção literatura, entre outros livros, você vai identificar essa capa, clica na capa, a capa já é um link que vai abrir ali uma ferramenta dentro da qual você pode movimentar o livro, folhear, ler o livro no próprio site, mas a minha solicitação, a minha sugestão, a minha demanda é que você faça o download. Tem o livro aí no seu dispositivo, né? É grátis o download, né? Então, tem o livro e estude, né? A gente tem feito sempre essa recomendação. Se você não vem acompanhando, reitero novamente aqui, se você já tem feito esse download, show de bola, deve estar estudando como a gente tem orientado. Basicamente, nessa aula de hoje, como está aí na sua tela também no título, apêndice, princípios da existência mútua, prosperidade mútua e justiça mútua. Eu já vou avançar para a próxima tela, exatamente porque nela a gente vai ter ali um vislumbre do que a gente vai começar a tratar a partir dessa aula facilitadora e nas próximas que virão. Basicamente, o conteúdo dos 11 capítulos do livro Novas Essências do Pensamento de Unificação, nós encerramos o estudo na aula anterior, né? Ali no finalzinho da aula anterior, fiz ali as colocações, né? As afirmações, reiterando essa informação, né? Que os capítulos, os 11 capítulos que nós nos propusemos lá no início, nós finalizamos. Mas nessa versão especificamente, né, nós temos aí um apêndice, né, para a gente estragar aí o português, eu brincaria dizendo, é um plus a mais, né, que o livro traz nessa versão, nessa edição, onde ela traz alguns conceitos, novos conceitos, a partir das ideias, dos constantes discursos que o reverendo Dr. Samya Moon continuou fazendo desde as primeiras publicações. Se você olhar aí no nosso canal, no YouTube, você vai ver que eu organizei os vídeos num formato de playlist. Então, ali no playlist que você vai selecionar no canal, Pensamento de Unificação, você vai ver ali que na ordem, os primeiros vídeos que a gente disponibilizou nesse playlist é uma introdução sobre o livro, sobre as edições e a versão propriamente que a gente ia começar a estudar. Se eu não me engano, no segundo videozinho ali a gente colocou também um resumo, um sumário, né, do que a gente estaria estudando ao longo de toda essa série de estudos que estão disponíveis dentro desse playlist, né? Então, ali, os 11 capítulos que a gente elencou nesse vídeo, a gente já concluiu. Mas eu gostaria até de ler essa tela para a gente discutir e eu explicar para você o que a gente pretende fazer nessa e nas próximas aulas aí referente a esse tema que a gente define aí, que o livro define como um apêndice. Basicamente está ali, ó, durante o tempo no qual estavam sendo organizadas as muitas ideias do reverendo Samya Moon, especificamente, aí abrindo um parênteses, o meu parênteses várias versões e várias edições anteriores sobre o pensamento de unificação também já foram publicadas. Então ele continuou a expressar muitos novos ensinamentos e informações. Assim, nesse ponto, nesse momento, nessa versão, né, queremos então explicar agora esse plus a mais que eu brinquei ali, né? Esse adendo, esse apêndice sobre algumas ideias importantes que foram acrescentadas e adicionadas e quem sabe em próximas versões venham se tornar um novo capítulo, mas são temas muito importantes que foram adicionados, foram agregados a esse volume, a esse livro,
e que são importantes nas nossas reflexões. Você vai ver ao longo dessa aula e das próximas. Mas, enfim, vamos aí continuar a nossa introdução. Então, basicamente, ali nós vamos falar sobre o princípio de existência mútua, prosperidade mútua e justiça mútua, que é o tema especificamente desta aula de hoje. E é um tema que é abordado sucintamente no Princípio Divino, lá na exposição do Princípio Divino, mas reiteradamente o reverendo Dr. Sammy Amun retornou a esse tema em várias outras ocasiões, em vários dos seus discursos, em vários dos momentos, e para públicos específicos, né, muitas vezes acadêmicos, políticos, Organização das Nações Unidas e assim por diante, né? E depois a gente vai aplicar determinados temas especialmente importantes. Na próxima aula a gente vai falar sobre o pensamento dos 3 grandes sujeitos e na aula seguinte nós vamos falar sobre as 4 grandes realidades do coração e as 3 grandes realezas, né? Aqui também já falando sobre o tema da aula de hoje ali, princípios de existência mútua, prosperidade mútua e justiça mútua. O conteúdo é bastante extenso, eu não vou trazer todo o conteúdo, eu tenho feito isso nas aulas anteriores, e nesse tema, me dói o coração dizer que eu vou ter que trazer trechos, porque é um conteúdo muito importante, é um conteúdo que demanda muita discussão e que precisa ser aprofundado nas nossas discussões. Mas como eu tenho me proposto aqui, por definir aulas facilitadoras a pegar as ideias principais, trazer os conceitos principais. Aqui nessa aula propriamente, nem tantos conceitos ou ideias eu vou trazer, mas eu vou tentar instigar você a reflexões, a pensar o que o reverendo Dr. Sammy Amun estava tentando propor em termos de discussões para se construir um mundo ideal, resolver problemas sociais que estão aí, né? Então, esse é o objetivo, eu vou tentar fazer isso, né, de uma forma bastante sucinta, mas eu gostaria de já dar uma dica. Também no nosso playlist aí no canal, você vai ver que lá nas primeiras aulas existe já um tema que é exatamente o tema dessa aula, né? Se você ver, tem ali uma aulinha, tem um vídeo com o título Princípios de Existência Mútua, Prosperidade Mútua e Justiça Mútua. E esse vídeo, eu vou sugerir que você assista em conjunto com essa aula facilitadora. Por quê? Esse vídeo que já está disponível ali no início do nosso playlist do Pensamento de Unificação, ele foi feito uma aula ao vivo, com um público, uma plateia presente, onde a gente foi direcionado e a gente tentou também direcionar algumas reflexões, lógico, estamos também sem esgotar o assunto, né? Basicamente, você vai ver ali, o vídeo tem em torno ali de aproximadamente 1 hora de duração, né? A aulinha. E esse a gente vai tentar manter o tempo padrão que a gente tem definido para nossas aulas facilitadoras. Então depois eu peço já, né, antecipadamente, primeiro, perdão por não trazer todo o conteúdo, né? E segundo, que depois, por favor, se debruce sobre o livro, vá a ele, né? E busque melhorar isso, faça também suas reflexões. Eu vou tentar aqui instigar e jogar aí no seu Sunsan, no seu intelecto, emoção e vontade, ideias, conceitos, leis e princípios, uma série de questões que depois demandam ser aprofundadas para que a gente depois realmente possa empreender a construção de um mundo ideal. Esse é o grande plano, esse é o grande projeto do reverendo Dr. Sammy Amun e o Pensamento de Unificação se propõe a isso, né? Beleza? Feito essa introdução, já dando início propriamente a essa aula, vamos seguir então. Então, basicamente, o princípio da existência mútua, prosperidade mútua e justiça mútua é um princípio abordado em determinada dimensão até determinada extensão com uma específica profundidade sobre o conceito de deusismo que o reverendo Dr. Sammy Amun utiliza, ou seja, dimensões que vão incluir economia, política e ética. Este é um princípio que consiste, de fato, de 3 conceitos: existência mútua, prosperidade mútua e justiça mútua. E eu vou pretender, de forma sucinta, sem querer esgotar esse assunto, trazer esses 3 pontos, esses 3 conceitos, esses 3 princípios que, somado e agregado a tudo aquilo que a gente já estudou ao longo do livro Pensamento de Unificação, vai nos equipar, vai permitir que a gente realmente empreenda essa grande revolução e reforma para se construir uma sociedade ideal, ok? A fim, então, de entender o significado do princípio de existência mútua, prosperidade mútua e justiça mútua de forma correta, é útil entender cada um desses conceitos. Por isso, a gente vai falar de cada um, né? Vamos falar um por um, de forma resumida, por favor. Então vamos fazer aqui já um esquema para dar as dicas para você. Existência mútua, basicamente,
vai focar até certa dimensão, até certa extensão, até certo nível de profundidade sobre economia em uma sociedade ideal, ok? Beleza? Show! Prosperidade mútua também, até determinada extensão, até determinado grau de dimensão ou profundidade, nós vamos tentar aqui, através do princípio de prosperidade mútua, falar sobre um sistema de política, o sistema político, o regime político para uma sociedade ideal. Beleza? E aí, justiça mútua também, da mesma forma, com a mesma extensão, profundidade, dimensão, também vamos tentar propor aqui de forma sucinta, né, como seria a ética, esse normativo das relações humanas numa sociedade ideal. Beleza? Feito aí os links, né, ao que cada um desses princípios se relaciona, vamos seguindo então. Então vamos começar pelo princípio da existência mútua. O princípio da existência mútua é um conceito que trata com os aspectos econômicos de uma sociedade ideal, especificamente nessa aula sobre o aspecto de propriedade. Parênteses aqui. Porque quando a gente fala do aspecto econômico de uma sociedade, a gente tem que ter clareza de todos os elementos que compõem esse sistema econômico, né? Nós vamos falar sobre produção de riqueza, mas inevitavelmente nós vamos ter que falar também sobre distribuição dessa riqueza, né? E como se obtém essa riqueza? Inevitavelmente nós vamos ter que falar sobre trabalho, relação de trabalho, e inevitavelmente nós vamos fazer também essa relação, ou teríamos que fazer essa relação, não vamos fazer com tanta profundidade aqui, essa discussão sobre trabalho e capital, essa relação de trabalho e capital, que tem sido discutido, já falamos várias vezes em aulas anteriores sobre o sistema capitalista, já falamos também sobre o sistema comunista, né, as visões que o comunismo traz aí no sistema econômico, relação trabalho e capital, aquela teoria toda de Karl Marx, enfim. Mas para propor uma solução, porque de fato até esse momento, em todas as aulas anteriores, em nenhum momento nós falamos claramente sobre isso. Concorda comigo? Né? Eu estou fazendo aqui a minha culpa porque, lendo todo o livro que eu traduzi, que eu elaborei essas aulas e que trabalhei com elas, tentando facilitar o seu entendimento ao longo de toda essa série, a gente tem que concluir que até esse momento a gente não foi enfático nessas questões. Parênteses meu, tá? Fechei o parênteses aí. Então, em termos de propriedade, agora nós vamos falar que na sociedade capitalista há a propriedade privada, né? Como está entre parênteses, a propriedade individual, e na economia socialista, no sistema econômico aplicado ao modelo comunista, por exemplo, existe o que eles definem como a propriedade social, ou a propriedade comunal, ou a propriedade nacional, como queira chamar. Também, muitas vezes, propriedade estatal, né? Enfim. Contudo, olha o grifo, olha o destaque no texto, eu achei importante grifar isso, e para instigar você a pensar. Contudo, em ambas as economias, capitalista e socialista, o elemento amor está totalmente excluído. Amor, qual amor? Parênteses meu aqui de novo. Tudo isso que a gente vem falando ao longo de todas essas aulas. À luz do pensamento do reverendo Dr. Samir Amun, amor verdadeiro, o amor que é aquele impulso dentro de Deus de buscar realizar a alegria, né? Através de amar, de doar-se, ou como a gente definiu em outros momentos ali, o viver para o benefício dos outros, esse conceito de amor que o reverendo Moon fala tão claramente, que o pensamento de unificação enfatiza tão profundamente, ele está totalmente de lado em ambas as economias, seja ela capitalista, seja ela comunista, socialista, perdão. Então isso quer dizer que, sendo privada ou socialista, a propriedade, a economia é simplesmente uma propriedade materialista, sem considerar o aspecto mental. Então, percebe? No sistema comunista, no sistema socialista, a gente já falou bastante sobre isso e a gente não vai se aprofundar. E a gente tem até outras literaturas, dentro inclusive do site unificacionista.com, abordando isso. Agora, a gente precisa fazer uma reflexão também sobre aquilo que a gente pretensamente queria usar como alternativa ao regime ou ao sistema socialista econômico, que seria o modelo capitalista, mas ele também é
tão materialista quanto o comunista ou o socialista, ou, aí sou eu falando, tá? Depois você pode até fazer as críticas aí nos comentários, mas eu falando, eu poderia dizer, eu diria, o sistema capitalista hoje é mais materialista do que o próprio sistema socialista, ok? Beleza? Mas a gente vai fazer mais reflexões aí, vamos seguir aí. Então, outros temas que a gente precisa discutir. Falamos que a propriedade privada é questionável. Porque a propriedade privada ela está no modelo capitalista restrito ao aspecto de obtenção. Como você obtém? Eu quero ter propriedade privada, é um direito, o regime me propicia isso, mas como eu obtenho dentro do sistema econômico, ideológico, né? Estou botando entre aspas essa palavra ideológico, capitalista, eu obtenho riqueza, eu obtenho propriedade privada. Basicamente é trabalho. Eu preciso trabalhar, ter renda e, através da renda, adquirir propriedade, seja qual tipo que for. Inclusive, pode incluir dentro desse conceito de propriedade aí não só bens, mas também serviços, ok? Né? Bens móveis, imóveis, enfim, e serviços também. Porque hoje dentro, se você estudar a pirâmide de Maslow, né, o grande pensador aí no aspecto da administração, quando ele fala lá sobre a pirâmide das necessidades, a gente vê que quando a gente vai atendendo as necessidades, vai conseguindo um padrão econômico um pouquinho melhor, um padrão de propriedades privadas um pouco melhor, a gente vai passando de um para um outro grau, né? Eu estava primeiro só nas necessidades básicas, ali, alimentação, vestuário, moradia. Agora sobrou um pouquinho, eu comecei a viajar, passei aí no restaurante, no cinema, assistir teatro, shows. Não, agora eu quero fazer viagens internacionais, fazer retiro, fazer yoga, enfim. Percebe? É uma exemplificação que eu estou dando só para ilustrar. Depois vá se informar, né? Estou dando as dicas aí, né? Como eu citei, a pirâmide das necessidades de Maslow. Mas aí, com relação à propriedade privada, como eu falei, no sistema capitalista, ela está diretamente ligada à posse. Eu preciso trabalhar, eu preciso ter renda. E ali a gente vai ver que nem todas as possibilidades são iguais. Todo mundo tem acesso aos mesmos recursos, ao mesmo nível de trabalho, ou por conseguinte também ao mesmo nível de renda, de remuneração. E aí o que acontece? A gente observa que a propriedade privada acaba sendo um princípio de ser, né? A gente até brinca, já vi vários videozinhos brincando que hoje no sistema a gente é o que a gente tem, né? Então o importante é ostentar o que eu tenho para que as pessoas vejam que eu sou, né? Porque eu tenho. Então o ser e o ter está muito dependente, interdependente. Esse é o sistema capitalista, aonde muitas pessoas, todas as pessoas, buscam atender esse princípio, essa regra. Mas a gente vê que a distribuição da riqueza não é igualitária, ela acaba se concentrando, né? Você vê que a maior parte da população vive, né, abaixo da linha da pobreza ou na linha da pobreza, classe média, e assim por diante, né? Ricos, milionários, a gente vai vendo que essa pirâmide afunila, chega ao ponto de, por exemplo, no Brasil, as estatísticas afirmarem que 1% da população do Brasil tem 99% das riquezas acumuladas. Percebe? Então, a questão da propriedade privada é amplamente questionável, né? A gente, por exemplo, fala aqui no Brasil sobre produção de riquezas. O país, basicamente, é um país agropecuário, né? É o grande, pelo menos no ano anterior, aí, o ano 2023, a gente teve aí o grande propulsor, ou a mola propulsora do PIB brasileiro, todo ele basicamente fundamentado e alavancado pelo agronegócio, né? O agropecuário, né? Entenda os dois aspectos aí. Então percebe que a gente produz muito, não só suficiente para alimentar o país, mas também, inclusive, para, na nossa balança comercial, a gente ter aí superávit, pelo menos no ano 2023, a gente obtém essa informação de que o superávit a gente teve superávit, né? A gente teve na balança comercial, a gente teve aí um saldo positivo, basicamente todo ele é alavancado pelo agronegócio. Então aí você poderia supor, não, então nosso país é um país rico e todo mundo tem acesso de forma igual ao alimento, né? É claro que não, né? Acabei de ser sarcástico nessa afirmação, porque o capitalismo tem isso. Nós somos materialistas. O sistema capitalista é exacerbadamente materialista. E como eu afirmei ali na tela anterior, na minha opinião, mais materialista às vezes do que o próprio socialismo. A visão socialista, a visão econômica socialista.
Beleza? Enquanto que a propriedade social, como a gente já criticou, é amplamente criticado no sistema, no sistema econômico socialista, ou especificamente no modelo comunista, a gente sabe que a propriedade ela é governada, dirigida, manipulada por uma elite que vai definir, né? Ela acumula e define o que os outros precisam. Ou seja, não há nem a possibilidade, né, a ambição de se ter essa posse de qualquer coisa que seja, né? Mas enfim, e qual seria então, se nós criticamos aqui a visão de propriedade privada de forma resumida, tá? A visão de propriedade privada do sistema capitalista e também criticamos o sistema de propriedade pública ou estatal do regime do sistema socialista, qual seria a alternativa na visão do pensamento de unificação no modelo aí do princípio de existência mútua para essa ideia de propriedade? Basicamente, a nossa visão ela vai passar sobre o que a gente vai falar agora. Em contraste, no princípio da existência mútua, a propriedade conjunta está baseada no amor verdadeiro de Deus. Parênteses aqui, eu deixei o grifo, destaque no texto e você já deve estar com uma exclamação, ou até mesmo uma interrogação. Espera lá, mas propriedade conjunta não seria aí uma outra forma aí que você está tentando usar para falar sobre propriedade pública ou estatal? Não faça julgamentos precipitados. Vamos analisar um pouco melhor isso daí? Olha o que ele está dizendo. Está baseada no amor verdadeiro de Deus, aquele que vive para o benefício dos outros. Né? O reverendo Dr. Samiamun tem uma expressão teológica que ele usa muito falando assim, que a gente tem que dar novamente, dar outra vez, esquecer o que deu anteriormente e continuar dando, entendeu? E aí como é que fica essa história? Mas e a minha propriedade particular? E os meus direitos pessoais? Eles estão abolidos também? Você virou comunista e agora quer dizer que tudo é de todo mundo e a gente compartilha as coisas de forma social, né? Vamos devagar, né? Vamos pensar. Em outras palavras, primeiramente a propriedade conjunta é de Deus e eu. Depois a propriedade conjunta passa a ser do todo, no qual eu também estou incluído. E aí, a seguir, né, em 3 momentos bem claros, 3 etapas, a propriedade conjunta passa a ser dos meus próximos, talvez aqueles mais próximos a mim, como, por exemplo, minha esposa, meus filhos, meus familiares mais próximos, meu escopo um pouquinho mais ampliado ali da família e tal, e eu mesmo que estou incluído nesse escopo, percebe? Mas isso quer dizer o quê? De acordo com o princípio de criação estudado, né, lá no Exposição do Princípio Divino, que a gente falou bastante no primeiro capítulo, quando estudamos sobre Deus, o mundo criado é posse de Deus e foi criado para ser governado por Ele, através do amor. A gente passamos várias vezes sobre essa questão. Quem é que domina o mundo, o universo, o planeta Terra, vamos pensar assim? Somos nós, seres humanos. Como? Conhecimento, por isso falamos sobre educação, teoria da educação, está lá o capítulo inteiro estudado em aulas anteriores. A gente falou sobre criatividade, tanto lá no primeiro capítulo estudando em Deus, também no terceiro capítulo estudando no ser humano, e com a criatividade a gente exerce esse domínio, fazendo a gestão, né, e o desenvolvimento, tecnologia, criando tantas coisas que nos são hoje tão importantes e necessárias para o nosso bem-estar e para o nosso conforto. Percebe? Então, produzir riqueza, a nossa inteligência, a nossa criatividade, a nossa capacidade de exercer o domínio, está lá inclusive nas aulas da teoria da educação, especificamente na terceira, quando a gente fala sobre educação do domínio. Tá? Quando a gente fala sobre exatamente o exercício ali do desenvolvimento da tecnologia na agricultura, na indústria, o próprio desenvolvimento econômico através das artes, enfim. Percebe? Não vou me estender nessa discussão porque a gente já explorou esses assuntos em aulas anteriores. Mas vamos falar um pouquinho mais aí sobre essa propriedade conjunta. Então, os seres humanos caíram no individualismo autocentrado, né? Esse é um dos grandes problemas que a gente já visitou, a gente já mencionou, e vira e mexe a gente acaba revisitando como agora, sobre essa ideia do ser humano ter se desviado, né, do seu trajeto, né? A gente falou bastante, por exemplo, no capítulo sobre história, né, a teoria da história à luz do pensamento de unificação, que o homem se desviou, e a ênfase disso, ou seja, o ponto de início desse desvio basicamente é esse individualismo, esse egoísmo exacerbado, que hoje, economicamente falando, está presente tanto no capitalismo quanto no socialismo.
e vieram a monopolizar a terra e propriedade. Atualmente, sob a bandeira da democracia liberal, as pessoas possuem legalmente vastas terras e enormes quantidades de propriedades. Algumas pessoas, vamos corrigir ali, né? Contudo, as pessoas geralmente não são muito gratas, elas raramente experimentam qualquer dor de uma consciência culpada, mesmo quando elas veem seu próximo faminto. Frequentemente não parecem se importar e apenas continuam a viver de forma arrogante. Isso é característico da sociedade capitalista. O grifo, destaque no texto é meu, mas o texto está lá no livro. Então, quem está falando isso? Pensamento de unificação do reverendo Dr. Sammy Amun. Ele critica bastante o sistema socialista, de forma contundente e visceral. Mas o capitalismo não é aquele mar de rosas que a gente possa elogiar e dizer, nossa, é a sociedade quase ideal, porque a gente se depara com gente passando fome. E a gente ainda, como diz ali o texto, age de forma arrogante, achando que as pessoas que passam fome ou que não têm uma casa, enfim, qualquer necessidade, a gente olha para elas de forma arrogante, achando que elas são incapazes, incompetentes, né, desqualificadas e outros adjetivos que, né, não cabem aqui, mas que normalmente vêm à mente das pessoas, né, quando sobe o vidro do seu carro, quando são abordadas por pedintes ou na rua, enfim. Né? E aí nós conseguimos chegar em casa e botar a nossa cabeça no travesseiro e dormir tranquilo. Por quê? Eu trabalho, eu tenho a minha renda, a minha família está sustentada, as minhas contas estão em dia, o meu patrimônio está preservado, inclusive com seguro. Mas como a gente pode dizer que uma pessoa que vive numa sociedade ideal, que está alinhada com o coração de Deus, eu gastei muito essa referência em aulas anteriores, que vive para o benefício dos outros, consegue enxergar um irmão faminto, um irmão ao relento, e eu virar as costas e ainda fazer mau juízo daquela pessoa. Ou pelo menos nem tentar suprir, ou pelo menos amenizar a situação que ele se encontra. Fica aí a sua reflexão, tá? É um insight aí para a gente depois aprofundar e discutir, né? O relacionamento entre Deus e os seres humanos é aquele de pais e filhos. Isso foi enfatizado não só no cristianismo, mas em todo o conteúdo do pensamento de unificação nas aulas anteriores, que a gente referenciou alguma palavra do reverendo Dr. Sammy Amun, a gente voltou a essa frase. Deus é um pai e nós, seres humanos, somos seus filhos. Ou seja, isso é família. Como uma família pode ter alguém passando fome? Como uma família pode virar as costas para um irmão em necessidade? A forma básica que é realizada da propriedade é o modelo da família. Como é na sua casa? Ali tem propriedade privada? Tem propriedade privada, sim. Ok, vamos dizer aqui que é propriedade privada na família? Sua escova de dente no banheiro é sua, né? As roupas íntimas que você tem na gaveta do seu armário são suas, né? Mas existem outras coisas na casa que pode até na nota tá no nome de alguém. Ah, foi ele que comprou a geladeira, foi o outro que comprou o micro-ondas, foi o outro que comprou a televisão. Mas na hora do uso, todo mundo usa, todo mundo cuida, todo mundo se beneficia, porque é uma propriedade conjunta. Todo mundo cuida. Tem propriedade privada? Nós não estamos abolindo o pensamento de unificação com a proposição de propriedade conjunta, não está abolindo a propriedade privada. Muito pelo contrário. Porque se você lembrar das aulas que nós fizemos, por exemplo, lá no 3º capítulo, Teoria da Natureza Humana Original, tem uma aula que fala sobre individualidade. E olha, eu tenho certeza que eu não fui suficientemente enfático para enfatizar e destacar a importância da individualidade humana para Deus. Por que eu iria contra isso? Por que o pensamento de unificação iria contra isso, negando a propriedade privada? Agora, a gente tem que observar que o indivíduo está dentro do todo. Então, quando eu beneficio o todo, o indivíduo está beneficiado. Isso se chama propriedade conjunta, no modelo da família. A casa. Está no nome de quem a casa? Ou o apartamento? O lar. Está no nome de quem? Normalmente, você olha na matrícula no cartório, é do pai, da mãe, dos dois. Quem usa a casa? O pai e a mãe cobram aluguel para os filhos? Percebe? O que é propriedade conjunta? Né?
É essa a ênfase que eu estou tentando dar com esse pouquinho de tempo que eu vou tentar usar para discutir esses temas, tá bom? Mas, por favor, depois se debruce sobre isso e pense. Faça suas reflexões sobre isso. Em uma família, todas as propriedades, tal como a casa, o jardim, o quintal, os animais, assim por diante, pertencem aos pais e ao mesmo tempo aos filhos. É como eu falei, a matrícula da casa está no nome de quem, né? Está ali o exemplo falando sobre isso, né? No mundo original, os pais sempre amam seus filhos. Portanto, os filhos sempre têm um coração de gratidão em relação aos seus pais e assumem bons cuidados com as propriedades da família. O que nós falamos ao longo de todo o estudo do pensamento de unificação é que nós estamos pegando o modelo de uma família ideal, e depois vamos pegar esse modelo e vamos expandir para os demais níveis, para os demais escopos das relações humanas, né? Sociedade, nação, mundo. A gente tem que entender que é assim que funciona, que a harmonia, a justiça, a igualdade, a acessibilidade, as necessidades são plenamente atendidas de uma forma prazerosa. Você não faz isso por obrigação. A gente fica aí pensando, poxa, como é que eu vou gerar emprego? As grandes discussões hoje nos governos, sejam eles socialistas ou capitalistas, né, ou democráticos, todos eles hoje estão preocupados com a geração de emprego. Né? Nós não vamos discutir tão aprofundadamente todos os aspectos da economia, mas como eu vou tratar essa relação de avanço de tecnologia e emprego, trabalho? Porque dentro do modelo capitalista, lembra, eu falei, a propriedade está diretamente ligada e dependente do trabalho. Há trabalho, há renda, há posse. Né? Quando eu não consigo gerar trabalho, eu não consigo suprir renda. O governo, muitas vezes, né, tem que entrar com ajudas, com bolsas ou coisa que valha, para suprir as necessidades das pessoas. Por quê? Porque a tecnologia está destruindo, acabando com empregos. Né? Eu sou de uma geração que, quando a gente andava aí pelo interior do país, a gente via, né, em épocas de colheita de determinadas lavouras, multidões de pessoas trabalhando ali na colheita, né? Andar no meio dos canaviais, pessoas, enfim, cafezal, enfim. Hoje, não tem ninguém. Hoje a tecnologia permite que não haja ninguém lá na lavoura. Temos máquinas autônomas, né? GPS, temos a inteligência artificial, enfim, todas essas tecnologias hoje tirou o homem desse trabalho braçal duro, penoso. Né, nas indústrias da mesma forma, eu citei a agricultura, mas você pode ver, por exemplo, pega o filme do Charles Chaplin lá, Tempos Modernos, ele lá na fábrica trabalhando, né, aquela linha de produção que outrora a gente via, hoje não existe mais. Você vê uma linha de produção de um carro, por exemplo, de uma marca de carro, toda ela robotizada. Não tem ninguém lá fazendo esses trabalhos de risco que são cansativos, perigosos, né, de risco, que a gente está protegendo o ser humano. Mas eram empregos, era trabalho, era renda, fonte de posses, de riqueza. E agora, como a gente resolve isso? Percebe? Quantas discussões? Eu não vou me estender, eu já fiz algumas delas no outro videozinho que eu mencionei. Então depois, se você quiser mais discussões, assiste lá, tá bom? Então vamos analisar sobre propriedade conjunta no nível nacional. Se eu estou pegando, dizendo para você que na família eu tenho posse particular dentro da minha casa, tem coisas que são minhas, tem coisas que são dos meus pais, tem coisas que é da minha mãe, tem coisas que é do meu irmão. E como é que faz? As propriedades privadas, as posses pessoais, cada um cuida. Minha escova de dente, minha roupa de baixo, né? Meu material de trabalho, meu material de estudo, são coisas que eu uso, que eu posso até de um determinado momento passar, né? Antigamente as famílias tinham muito isso, né? Quando havia muitos irmãos, normalmente a roupa do irmão mais velho acabava ficando pro irmão mais novo, né? Por causa das condições e tudo, questão econômica, né? Então acabava, né, sendo menino, recebia a roupa do irmão mais velho, o mais novo, né? E assim sucessivamente, né? Mas enfim, os demais itens são de posse conjunta, de uso conjunto. E na sociedade é assim. Você pega o seu carro, que hoje também já não é uma coisa que se tinha tanto como era antigamente, né? Até fiz essa discussão no outro videozinho sobre existência mútua, que antigamente, quando a gente chegava na idade de adquirir ali a carteira nacional de habilitação, a gente era louco para pegar o carro, né? Ou pegar o carro do pai, ou adquirir o seu próprio carro, né? E ter o carro, né? E era bacana você ostentar. Hoje não é uma grande demanda ter o carro, mas usar o carro é uma demanda individual. Então você quer ter a sua privacidade. E mesmo que você use um carro de aplicativo, ainda assim você quer usar ele individualmente, de forma exclusiva, personalizada, né?
mas esse carro vai transitar num ambiente que é coletivo, né? Por isso que existem normas, regras de interação, existe uma ética, eu já estou fazendo o gancho do finalzinho da aula, aí, mas existe um regulamento que vai reger como eu uso a via, qual a velocidade, qual o lado que eu ando, enfim, percebe? Né? Eu citei o trânsito aqui, que foi acho que o exemplo que eu usei também na outra aula, mas isso se estende para tudo. Educação, saúde, enfim, né? Limpeza pública, saneamento básico, são coisas de uso coletivo que a propriedade é conjunta, porque a gente faz para o uso de todos. Inclusive eu estou dentro. Então está dentro daqueles 3 níveis que eu mencionei lá da propriedade conjunta. Deus e eu, né? O todo e eu, e os próximos e eu. Então é mais ou menos isso que você vai aplicar na sua rua, né? No seu bairro, na sua cidade, no seu estado, no seu país, no mundo. Essa é a ideia, né? Eu estou falando, né, por exemplo, de propriedade. Não vou entrar nem nas outras questões aí de produção, distribuição, comércio, né? Tudo isso a gente precisaria discutir. Mas o ponto mais importante que eu acho que a gente deve começar, e o pensamento de unificação começa a discutir, é sobre propriedade. Para você entender que, tudo bem, a gente falou mal ali do comunismo, a gente faz as críticas às ideias econômicas do socialismo, mas a gente tem que entender que o capitalismo é muito problemático, ele é fraquíssimo, ele é muito pobre para contrapor o sistema econômico socialista. Tem que ter uma alternativa, e o pensamento de unificação apresenta a propriedade conjunta como pedra inicial, é a pedra fundamental para a gente começar toda uma discussão dos demais itens. Produção, distribuição dessa riqueza, como produzir e distribuir, a competitividade e o lucro, né? São palavras que a gente precisa voltar a pensar. Acumulação de riqueza, entendeu? A gente tem que pensar melhor, porque como eu citei ali um trecho do livro, né, o grande problema do capitalismo é a sua visão exacerbadamente materialista, né, sem considerar o seu próximo. A base do capitalismo é o cristianismo. O cristianismo também fala sobre família, chama todos de irmãos. E aí, como é que fica aí a sua relação com seus irmãos passando fome? Você consegue dormir bem quando você vai dormir? Sua cabeça no travesseiro não dói, não? Sua consciência não... Problema, hein? Tem que pensar melhor sobre isso daí. Essa consciência aí precisa, né? Mas enfim, fechando parênteses, então vamos analisar essa questão em nível nacional. No caso de uma empresa estatal, por exemplo, todas as propriedades estão sob a posse conjunta do Estado e do povo. Por que do povo? Ok, você votou no fulano lá para prefeito, vereador, governador, deputado estadual, federal, senador, presidente. Ele é para administrar, ele está lá como seu representante porque você deu dinheiro, pagou imposto. E os impostos é a forma como você contribui para a gente adquirir esses bens, produzir essa riqueza, atender essas necessidades conjuntas. Percebe? Essa relação deveria ser no mesmo molde da família. Infelizmente, tem as críticas? Tem. A gente vai fazer elas agora? Não, você tem as suas e se a gente for fazer essas críticas, a gente não encerra essa aula dentro do prazo definido, né? Então, fica aí só a reflexão, tá? Então, esse é um conceito de propriedade conjunta em nível nacional. Então, aí você já pode estar perguntando, né? Eu já até fiz essa questão ali atrás. Não há nenhuma propriedade privada no mundo ideal? Claro que sim, eu já falei sobre isso. É adequado que deva existir. É porque um ser humano é criado à semelhança de Deus. E ele tem ambas, a imagem universal e a imagem individual. E a gente já falou sobre isso na axiologia, olha, já abri um parênteses, sobre a questão do todo, né, valores que atendem o todo, as necessidades do todo, e aquelas que atendem o do indivíduo. E isso tem que caminhar muito bem, né? A perna esquerda e a perna direita, para você poder andar adequadamente, precisam ter um ritmo, uma sincronia, né? A mesma altura, enfim, né? Tudo bem ajustadinho, a harmonia. É bem isso que a gente está querendo dizer. O individual e o todo tem que caminhar de forma em conjunto. Então, isso quer dizer o quê? Um ser humano tem um atributo comum, universalidade, e um aspecto peculiar a si mesmo, que é o aspecto individual.
a imagem individual, como a gente mencionou, já estudou isso detalhadamente lá atrás. Um ser humano tem propósitos duais, o propósito para o indivíduo e o propósito para o todo, como o desejo de liberdade para praticar o amor. Assim, a propriedade privada é permitida, e os exemplos que eu citei na família, você vai aplicar e expandir isso para todos os aspectos, né? No seu trabalho, você tem lá um lugar no seu trabalho que é seu uso, né? Às vezes a cadeira pode ser compartilhada com outras pessoas, mas de preferência que sejam pessoas que tenham o mesmo peso, mesma altura, por quê? Senão todo mundo chega ali, senta naquela cadeira e um sobe, um abaixa, um inclina, outro levanta, outro sobe, os apoios, abaixa. Então, o certo seria ter individualizado. Dá para ter uma para cada um? Show de bola. Não dá? Propriedade conjunta, que a gente vai ter que se ir harmonizando aí, né? A gente faz isso em casa, a gente precisa fazer isso na sociedade, no país, no mundo. Ainda falando sobre essa questão da propriedade, a posse privada é necessária para cumprir o propósito para o indivíduo e, ao mesmo tempo, é necessário para cumprir o propósito para o todo também. O propósito para o todo é cumprir através de uma vida comunitária ou uma vida familiar utilizando a propriedade, que é posse conjunta, e, ao mesmo tempo, é cumprido através de formas pessoais utilizando a propriedade pessoal. Eu trouxe essas imagens porque eu fiz na aula anterior, que eu falei sobre princípios de existência mútua, prosperidade mútua e justiça mútua. Eu fiz algumas referências a esses três elementos aí de posses privadas e posses coletivas, né? E a própria questão da propriedade, né? Porque hoje, como eu falei do carro, também é com relação ao telefone, com relação a vários outros aspectos, né? A tendência é essa, que a gente tenha mais serviços do que posse propriamente de objetos, né? Como era antigamente o telefone, como ainda é, né? Mas a gente vê já uma mudança bem drástica atualmente acontecendo com relação ao carro e assim por diante, né? Enfim. Então, dessa forma, posses privadas são necessárias não somente para o cumprimento do propósito para o indivíduo, mas também para o cumprimento do propósito para o todo. Assim, os seres humanos são dotados com desejo, amor e liberdade, a fim de amar os outros, realizar o propósito para o todo, de acordo com o seu livre-arbítrio, obviamente, investindo sua individualidade e posses pessoais. Então, até que extensão é razoável a posse pessoal? Ok, a gente está dizendo, tem posse particular? Tem propriedade privada? Tem, né? Os exemplos que eu citei, tá lá, escova de dente, roupas de baixo, né? Quando você tá da família, com seus irmãos, com seus pais, né? Agora, a questão de até que extensão é razoável ilimitadamente, aí nós vamos entrar basicamente naquilo que eu já lancei uma luz que talvez você não pegou na tela anterior, que eu falei sobre acumulação. Ter a propriedade privada, eu tenho que ter as minhas coisas? Sim. Qual é o limite disso? É ilimitado? É até onde esgotem os recursos, todos eles estão só sob a minha posse? É assim? Isso é determinado de acordo com a necessidade adequada de cada pessoa. Isso é imposto, tem lei, tem ali, não, tantos metros quadrados para você morar, roupa, você tem que ter tantas mudas de roupa. É determinado por lei? Será? Porque tem lugares que é assim, né? Por exemplo, comunismo, né? Todo mundo tem a mesma quantidade, a mesma cor, o mesmo, enfim. Qual é o padrão disso? Esse tipo de posse é chamada de posse adequada, medida por uma pessoa que tem consciência, conexão com Deus e observa que os outros estão ao seu redor, que existem pessoas ao seu redor, que não é aquele que fecha o vidro quando alguém aborda pedindo ajuda. Percebe? A quantidade e qualidade adequadas são determinadas de acordo com a própria consciência de cada pessoa. E aí, a sua consciência? Diz quanto para você? Como é que está aí as suas posses? Você está olhando se as outras pessoas também estão tendo acesso à comida? Você está vendo se todo mundo tem acesso à tecnologia, internet, passeio, lazer, cinema, comida, enfim. Como é que está? Sua consciência? Tá boa? Tá tranquilo? Ou você é daquele que faz o prato desse tamanho, como está aí na imagem abaixo aí? E aí se sobrou lá na panela para os outros, mas não sobrou. Né? Na sua casa você faz isso? Né? A mãe e o pai põem a mesa lá na mesa, chega a família, sentamos para comer, você pega a panela e vira no seu prato, e põe a panela vazia e vocês se virem aí. Essa é a sua consciência? Essa é a sua posse, a quantidade da sua posse adequada para a sua consciência? Uma pessoa que construiu tudo isso que a gente falou de valores, de princípios, ideias,
Será? É uma reflexão, tá? E isso eu estou falando em casa, na família. Joga isso para a sociedade. Como é que está a sociedade? Como é que a gente vive numa sociedade assim, capitalista, que te dá direito à posse privada, mas que faz vista grossa para problemas gravíssimos da má distribuição e acumulação exagerada na mão de tão poucos. Né? Você deve estar pensando, pô, mas você está parecendo um socialista falando? Pera lá, não estou falando que eu sou socialista, mas eu não posso aceitar o capitalismo do jeito que está. Se o socialismo fala desse assunto melhor do que o capitalismo, desculpa aí, né? Precisamos talvez aprender alguma coisa com eles. Né? Talvez a gente precise olhar algumas coisas que eles falaram, que a gente simplesmente virou a cara, por quê? Porque eles são ateus, né? Será que eles não têm nada bacana para falar para a gente? Fica a reflexão aí, tá? Desta forma, então, o princípio da existência mútua é a teoria da economia conjunta baseada na propriedade conjunta, que a gente não vai se estender e abordar mais do que isso, tá bom? O conceito basicamente de economia aqui se refere primeiro à totalidade das atividades relacionadas, como eu já falei anteriormente, produção, comércio, distribuição, consumo de bens e serviços também, né? Temos que agregar, e eu acrescento aqui porque o livro não fala sobre isso, mas hoje os serviços são tão importantes quanto, se não mais em alguns casos, né? Com relação aos bens propriamente. Aí abrangendo também os aspectos da indústria primária, terciária, secundária e terciária, da mesma forma como faz também a teoria econômica convencional. Entretanto, olha o grifo destaque no texto, fica para reflexão. Sendo que a economia no mundo futuro está baseada na propriedade conjunta centrada no amor verdadeiro de Deus, como já explicado, a atividade econômica no mundo futuro será muito diferente da atividade econômica até hoje. Por quê? Tudo bem, a gente precisa produzir bens? Precisa. A gente precisa distribuir eles? Precisa. Todo mundo tem necessidades. O Maslow falou, beleza. Funciona legalzinho a pirâmide dele lá das necessidades? Funciona. E aí? Tá legal isso daí? A relação trabalho e capital, tá bom para você? Tá tudo certinho, justo? Você consegue, né? As contas estão todas em dia aí? Estão todas em dia aí na sua casa? Você gostaria? Tá conseguindo? Algumas coisas, não, tá faltando? Pois é, então como é que a gente resolve isso? Né? Você não teria direito a isso, mas você não tem competência? Né? O seu salário não alcança você fazer isso ou aquilo? Tem algum problema aí que a gente precisa resolver. Por isso, nós estamos falando, a partir dessa reflexão e outras que a gente vai ter que fazer na sequência, acerca desse tema economia, acerca desse tema existência mútua, para resolver essas questões, porque o mundo de um novo modelo de economia está aí. Cadê o dinheiro? Você fala meios de circulação. Eu sou do tempo do dinheiro. Né? A gente passou para o dinheiro de plástico, agora a gente está indo para o dinheiro virtual, o dinheiro digital. Né? Enfim, né? Só algumas reflexões. Então, sendo que o mundo futuro será um mundo unificado sem fronteiras nacionais, a economia futura será uma economia global na qual blocos econômicos regionais estão unidos de forma original e harmoniosa. Isso cabe uma reflexão muito profunda que eu não vou fazer agora, mas a gente precisa pensar. Pera lá, hoje a gente vive num sistema econômico capitalista de competição, onde eu quero produzir mais barato para poder vender, ter mais lucro e conseguir colocar o meu produto. Dane-se o outro que é meu concorrente. Não seria mais inteligente a gente olhar o mundo como uma grande, única família, uma única casa, com os seus filhos precisando comer arroz, feijão, carne, verdura, peixe? Como a gente vai fazer isso? Tem lugares que o clima é melhor para plantar determinado produto, para cultivar determinado alimento, determinado grão, determinada folhagem, determinado fruto, determinado tipo de animal, enfim. Entendeu? Eu estou fazendo uma singela reflexão. Pensa comigo. Numa casa você não faz assim? Você não divide os espaços de forma conjunta com as pessoas? E não faz a logística e a gestão disso da melhor forma possível para o bem de todos? Todos! Todos! Não é defeito do vídeo, não. Percebe? É uma discussão que eu não vou fazer aqui agora, tá bom? Em outras palavras, uma indústria unificada demanda ser estabelecida, na qual indústrias especiais locais montadas para regiões específicas do planeta, indústrias não locais, indústrias universais, estarão harmonizadas e unificadas, trabalhando em conjunto. O seu corpo funciona assim, né? O coração não briga com os pulmões, não briga com o intestino, enfim. Cada um na sua localização, com a sua função específica,
para o bem do todo. Beleza? Faz aí as suas reflexões. Esta é uma conclusão derivada do pensamento de unificação que afirma que todo ser é um ser unido no qual a imagem universal e a imagem individual precisam e devem estar unificadas. Então, quando a gente fala desses elementos aí que eu estou pondo na sua tela, né, que a gente não vai discutir em todos os aspectos da economia, precisam ser melhores discutidos, né? A gente tem problemas gravíssimos hoje no modelo, não só socialista, mas principalmente no capitalista, sobre produção, distribuição, comércio, consumo, relações de trabalho, tecnologia e o trabalho, meios de troca, o consumismo, né? Hoje a gente tem aí essa necessidade constante de trocar um bem que eu já tenho por um mais novo, porque na televisão, porque na novela, porque as pessoas estão usando, porque todo mundo lá na rede social agora está ostentando esse carro, esse celular, esse, aquilo. E aí eu vou ter que descartar o meu, porque eu preciso de um novo, eu não posso ficar tão desatualizado assim, né? O que vão pensar de mim? Porque eu sou o que eu tenho, né? Esse é o paradigma que a gente precisa romper, beleza? Mas é só uma reflexão. E aí, já começando a falar agora, para a gente não se estender, já me estendi bastante, né? O princípio da prosperidade mútua, ele está preocupado com o aspecto político da sociedade ideal do futuro, especialmente o princípio da propriedade mútua, perdão, deixa eu ler de novo ali que eu estraguei, né? O princípio da prosperidade mútua é proposto como uma alternativa para a democracia, a qual é a ideologia política do capitalismo. Parênteses aqui, eu discordo, porque para mim, democracia não tem ideologia, tá bom? Mas enfim, fechei o parênteses, só um comentário. Como é bem conhecido, a democracia na sociedade capitalista é uma democracia liberal, né? Uma ideologia política, ideologia entre aspas para mim, né? Associada com um slogan. Ela tem um slogan, não uma ideologia, ok? Vida, liberdade e busca da felicidade. Olha que lindo, né? Na Declaração da Independência da América e também lá no slogan da Revolução Francesa, né? Liberdade, igualdade e fraternidade, né? Ali eu trouxe para ajudar você, né, um referencial aí dos princípios que são ditos como princípios da democracia. Participação do cidadão, igualdade, tolerância política, prestação de contas, transparência, eleições livres e justas e regulares, liberdade econômica, direitos humanos, sistema multipartidário, Estado de Direito. Como a gente tem um tempo limitado para essa aula, eu não vou discutir isso daí, mas eu discutiria todos eles, porque em nenhum desses itens a democracia, a ideologia, entre aspas, democrática, explica o que cada um quer dizer, né? O que é participação do cidadão? Igualdade. O que você entende com igualdade dentro da sociedade tão desigual como é a nossa, capitalista democrática? E a nossa, eu não estou falando só do Brasil, não, tá? Pode estender isso para todos os demais países aí, todo mundo no mesmo bolo aí, junto e misturado, como diz, né? E os demais que eu não vou me aprofundar aqui, mas a gente pode discutir e eu questiono porque não há entre aspas, ideologia democrática, nenhum conceito claro sobre nenhum desses itens. Fechei o parênteses. Democracia é uma ideologia na qual a soberania repousa sobre o povo. Tá? É isso que diz lá, no ideário democrata. Isto está bem expresso no famoso discurso de Gettysburg de Abraham Lincoln como o governo do povo, pelo povo e para o povo. Na aula anterior que eu gravei lá ao vivo, eu fiz algumas discussões sobre isso daí, né? Então depois você assiste lá, por favor, se não viu ainda, né? Essencialmente, democracia é uma ideologia buscando realizar liberdade e igualdade para todas as pessoas. Em outras palavras, o propósito definitivo da democracia, a qual reivindica o regime da maioria e o governo parlamentar. Parênteses aqui, eu botei um destaque no texto porque na outra aula que eu fiz sobre esse princípio aqui, eu fiz algumas discussões sobre isso, inclusive fiz algumas analogias sobre o sistema de maioria do Brasil, né, e o regime parlamentar, né, e o povo para o povo e pelo povo aí, né, bacana, parece que é para todo mundo, né, até parece, né, no ideário, né, no discurso, né, no palanque, é mais ou menos a proposição. Na prática, não arranha nem a pintura, não chega nem perto, né? Não cola, como a gente estudou em aulas anteriores, por exemplo, estudando lá em epistemologia, teoria do conhecimento, né?
Então, isso seria a realização da liberdade, igualdade para o povo. Liberdade e igualdade são como dois lados de uma mesma moeda. Não há nenhuma liberdade sem igualdade e vice-versa, né? E aí o questionamento que eu fiz na aula anterior, não vou fazer aqui para essa aula não ficar muito extensa, então aí busca lá na aulinha anterior que eu falei sobre prosperidade mútua, o que eu falo sobre governo do povo, para o povo e pelo povo, e também sobre o regime da maioria, que aqui no Brasil é 50% mais um. Isso para o regime democrático. Brasileiro é maioria, né? E ele desconsidera 49,9%. Mas enfim, né? Fica a dica, vá assistir lá. E aí, igualdade sem liberdade, liberdade sem igualdade, porque são duas palavras que, no ideário democrata, não tem significado nenhum, né? Mal eles citam o que está no dicionário Aurélio, né? Mas nós já explicamos, à luz do pensamento e unificação, o que é liberdade e igualdade. Não lembra? Axiologia, o 4º capítulo, estuda lá que a gente fala sobre isso daí. Então, o que se dizer sobre esse modelo aí do pelo povo, para o povo? Quem é o povo? Né? Nos dias da Revolução Burguesa, o povo era a classe dominada sobre a monarquia absoluta. Entretanto, atualmente, o povo geralmente se refere às massas. A referência que se faz no discurso de um propositor do sistema democrata é o povo é as massas, transcendendo todas as classes sociais. A classe dominante é frequentemente ditatorial, portanto, pode ser dito que o povo significa a maioria do povo. Como eu falei, no Brasil, 50% mais um. Né? Esse é o povo. E o resto? Né? Aqueles que dormem na rua, aqueles que não têm documento, que não conseguem nem sequer votar, quanto mais ser votado, né? Do povo, para o povo, pelo povo, né? Todo povo pode. Será que pode mesmo? Cerca de 200 anos se passaram desde que a democracia foi estabelecida e a liberdade e igualdade das pessoas já foram realizadas? Para você tá bom? Né? Quando você anda pela cidade, aí, pelo seu estado, no seu país, tá legal aí o sistema de liberdade e principalmente de igualdade, né? O aspecto mais econômico. Tá legal para você? Tá satisfeito? Seja de você em relação aos menos assistidos do que você, ou você em relação àqueles que acumularam bem mais do que você. Como é que tá? Tá bom? Satisfeito? Né? Consegue botar a cabecinha no travesseiro e dormir legal? Devido à sua contradição estrutural, o capitalismo, qual foi estabelecido baseado nesse modelo de democracia liberal, trouxe como resultado, olha o destaque no texto, eu só destaquei um texto que está no livro e eu achei importante realçar. Trouxe a desigualdade econômica, restrição da liberdade econômica, juntamente com uma distribuição exageradamente desigual da riqueza. O exageradamente é meu, tá? Eu que estou colocando aí, mas é a minha visão, é a minha colocação pessoal. Qual a razão pela qual a democracia, que visa a realização de uma verdadeira liberdade, igualdade, fraternidade, fracassou? Olha o destaque, meu destaque numa palavra que está no livro. Fracassou em realizar o seu propósito por mais de 200 anos tentando manter esse modelo. Liberdade, igualdade, governo do povo para o povo pelo povo. Né? A razão principal é que a democracia, não estou falando comunismo, socialismo, qualquer outro regime ditatorial, fascista, coisa que valha. Não, democracia, companheiro, a qual foi estabelecida para o fim da monarquia absoluta através da Revolução Burguesa, estava intimamente unida com o individualismo. Olha só que por coincidência, mesmo problema lá do capitalismo. Somos egoístas, somos individualistas. Primeiro o meu, depois se der a gente vê aí como é que fica. Percebe? É assim que funciona. E a democracia funciona assim até hoje. 200 anos batendo, né? Aí malhando em ferro frio, né? Não sai desse negócio. Eu tenho que garantir o meu, depois de garantir o meu, eu vou ver o que dá para fazer pelos outros, né? Essa é a visão da democracia atual. Então, ela tem reivindicado os direitos de liberdade e igualdade de uma pessoa individual, mas a democracia veio a ser estabelecida na base desse individualismo egoísta. Então, primeiro o eu, né? Depois, se der, os outros. Né? Qualquer coisa semelhante aí com tudo que a gente já falou ao longo de várias aulas aí discutindo sobre natureza humana original, né? Quando falamos sobre valores, quando falamos sobre educação, sobre ética, sobre teoria da arte, enfim, né?
Então, sendo que o individualismo egoísta rege as mentes dos economistas e políticos, os capitalistas perseguem perpetuamente a maximização do lucro e os políticos consideram o poder político como suas concessões. Ah, mas os economistas fazem previsões e dão visões macro. Macro, o escambau, né? Desculpa da palavra aí da minha colocação pessoal, mas a visão é... Você já viu como o jogador de futebol faz? Né? Ele tá jogando no time, tá recebendo salário daquele time, ele vai fazendo os lances, faz gol, vai lá, beija o escudo da camisa do time que ele tá jogando, aí ele passa para um outro time, vai acontecer a mesma coisa, ele passa a beijar o escudo desse outro time que ele tá jogando, não mais o que ele jogava antes. Inclusive ele pode até fazer gol naquele que ele tinha beijado o escudo anteriormente, né? Fiz essa referência porque assim são os economistas ligados a grupos econômicos, visando maximizar o lucro desse grupo, porque ele é remunerado por esse grupo, ele vai defender as ideias, o pensamento egoísta e individualista daquele grupo, em detrimento dos demais. Ponto, fechei o parênteses. Atualmente, os políticos investem enormes quantias de dinheiro para eleições com o espírito de investir para adquirir concessões, em nome de eleições livres e justas. Então, a gente fala de eleição livre e justa, mas a quantidade de dinheiro investido mostra que o voto já não é mais um voto livre, mas ele está amarrado a algum benefício remunerado, a algum benefício monetariamente adquirido e concedido. Fechando parênteses, assim, devido à persistente busca do lucro dos empresários, o insaciável desejo de poder dos políticos, também está incluída a corrupção, vários outros tipos de injustiças e crimes estão aumentando na sociedade democrática de hoje, tendo como base esse problema aí do egoísmo. Então, basicamente, o princípio da prosperidade mútua em resumo, uma teoria referente ao governo conjunto. Governo conjunto, olha, usamos essa palavra como propriedade. O que é um governo conjunto? Governo conjunto se refere a um governo alcançado através da participação conjunta de todas as pessoas. Ué, mas isso daí é o que a democracia fala. Tá lá, olha o discurso do Lincoln, né? Não está dizendo lá governo, né, do povo para o povo e pelo povo? Então tá aí a mesma coisa, né? Claro que não. Claro que não. Porque, na verdade, se você precisa gastar dinheiro, se você precisa seduzir as pessoas, se você precisa mostrar e vender uma imagem sobre você como candidato que você, na verdade, não é, né? O melhor lado que você fotografa, né? Fazendo discursos elaborados previamente por uma outra pessoa que você nem tinha pensado sobre aquilo, nunca teve essa ideia na sua cabeça antes, né? Percebe? Qual é a participação conjunta? O que significa participação conjunta no sistema político? A participação conjunta de todas as pessoas é um ideal que representa a ideologia da democracia no verdadeiro sentido, não nesse discurso vazio. A participação conjunta das pessoas é, de fato, a participação das pessoas através de eleições de seus representantes. Então, democracia tem que ter eleição? Tem. Todo mundo pode ser candidato? Pode. Todo mundo deve e pode votar? Sim. Como? Com muito dinheiro? Com os cargos sendo negociados lá dos bastidores dentro dos partidos, quem que vai ser o candidato? Quem tem maior chance? Quem tem maior capital aí, financiamento para bancar a sua campanha? É assim que vai funcionar? É assim que deveria funcionar uma verdadeira democracia com a participação conjunta, um sistema referente a um governo conjunto. Eu discuti bastante isso naquele outro videozinho que eu mencionei aí. Peço que você depois visite ele lá para a gente discutir, para você ver as discussões que a gente fez com relação à explicação que eu dou sobre participação conjunta. Não é aquela eleição onde vence quem tem mais dinheiro, quem está com mais alianças políticas. Não é assim. Mas é aquela pessoa que realmente todos, de forma consensual, e não é aquela maioria 50% mais um, mas todos no sentido 100%, vão olhar e dizer, não, aquele cara é bom, não, aquele grupo ali é bom, vamos com eles. Né? Tem um outro grupo bom ali, mas eles não são tão bons. Então, ó, vamos combinar uma coisa? De forma conjunta. Vamos junto com aqueles que estão mais preparados? Enquanto eles estão fazendo um trabalho bacana, vocês se preparam para ficar tão bom quanto, quem sabe até melhor, para dar continuidade no trabalho daquele grupo. Porque nós almejamos prosperidade. Tá entendendo onde eu quero chegar? Onde o livro quer chegar com essa discussão? Mas aqui eu estou trazendo ideias.
né? Vou esgotar o assunto? Claro que não. Olha o tempo, não vou ter tempo para fazer isso. Então, a participação na política através de representantes eleitos é política conjunta, sim. De acordo com o princípio da prosperidade mútua, né, alguém poderia se perguntar como é diferente da democracia atual. É do jeito que eu estou te falando. Um governo conjunto sob o princípio de prosperidade mútua tem as seguintes características. O relacionamento entre os candidatos não é de rivalidade, nós não somos inimigos. O meu grupo é bom, aquele lá não presta. Aí aquele lá fica falando dos meus erros. E aí as campanhas políticas não são assim, né? Ninguém fala de plano. Ultimamente, pelo menos, as últimas campanhas em todas as esferas de eleição que a gente vê aqui no Brasil são simplesmente troca de acusações e críticas, aonde o povo, né, o objetivo da democracia para o povo, pelo povo, ficou em segundo plano, aonde a gente vai escolher entre o ruim e o pior, porque todos eles têm defeitos, e é só isso que eles enxergam e apontam, né? Mas enfim, né? Segundo, os candidatos concorreriam às eleições não por sua própria vontade, mas por recomendação de muitos. Então, é aclamação. Basicamente, o sistema democrático, todos, de forma consensual, vão concordar. A maioria é a maioria, não é 50% mais um. Porque a gente vai ver, não, aquela pessoa, pô, você não quer fazer a sua contribuição, você é um cara bacana, você tem uma boa família, você é um bom administrador, você é um bom pai, um bom esposo, um bom... Vai lá, usa aí a sua capacidade, a sua individualidade, a sua aptidão e faz ali a doação de um tempinho, vai lá, né? Seja um homem público, doe um tempo do seu tempo e a sua aptidão para atender o todo, para gerir os recursos do todo, para dar o bem-estar, tentar propiciar o bem-estar para os demais. Percebe o que é aclamação? O que é democracia? O que é enxergar uma pessoa boa? Eu estou falando de eleição, mas isso funciona para tudo, tá? Aí a eleição no seu condomínio, a eleição aí na sua comunidade religiosa, a eleição aí no seu colégio eleitoral, não, como é que chama? Grêmio estudantil, enfim, né? Beleza, a dica, serve a dica. E terceiro, as eleições não ocorreriam de uma forma necessária usando uma quantidade tão grande de recursos de dinheiro que, na verdade, deveria estar sendo usado para outra finalidade. Esse recurso é público. Eu estou usando para o meu interesse, para vender a minha imagem, para você votar em mim. Beleza? Mas, enfim, é uma criticazinha aqui que a gente está fazendo. Então, basicamente, o que a gente gostaria de acrescentar aqui para encerrar esse tópico é: as realidades dos três ramos do mundo ideal não são idênticas como aquelas fora do princípio atualmente, quando a gente fala ali de poder executivo, legislativo e judiciário. Basicamente, é o mesmo modelo. De fato, o poder dentro do princípio e o poder fora do princípio são muito diferentes no fato de que o primeiro é baseado numa força emocional, do amor verdadeiro, enquanto o segundo é baseado numa força compulsória do poder físico. Então, o modelo que a gente traz tem essa estrutura dos três poderes, mas o poder principal está ali, ó, o poder do amor, o amor verdadeiro. Nós vivemos para o bem do todo, para servir o próximo. Beleza? E aí, para a gente já avançar para o último item, justiça mútua. Basicamente, eu vou falar de forma bem sucinta aqui, tá? Porque ela encerra e junta os dois anteriores. O que é o princípio da existência mútua? O aspecto econômico. O que é o princípio da prosperidade mútua? É o aspecto político. E o da justiça mútua? Basicamente, a gente vai entrar aí no aspecto ética. Essa é a mola propulsora, é o direcionador, é o para-brisa que você vai olhar por onde você está dirigindo. Economia e política. Através da ética, do para-brisa, né, a sua visão de mundo a partir dessa visão de justiça mútua. Então, o princípio de justiça mútua é uma ideologia capaz de terminar com esse colapso dos valores, está lá em Axiologia as discussões que a gente já fez sobre isso, e estabelecer uma sociedade saudável na Terra, onde todos observam livremente a moralidade, a ética, em todo lugar e a todo momento. A sociedade ideal, a qual deve ser vista depois de ambas as sociedades capitalista e comunista, né? Essa nova sociedade que a gente está propondo a discussão aí através do princípio de existência mútua, será uma sociedade de existência mútua e prosperidade mútua, como explicado anteriormente, e ao mesmo tempo, né, equilibrado, ou direcionado, ou balizado pelo princípio da sociedade ética, com esse princípio de ética conjunta. Todos precisam estar abrangidos e sendo beneficiados, atendidos, né, em todas as suas demandas e necessidades. Basicamente, o princípio da justiça mútua, olha o destaque no texto, depois vá ao livro e aprofunde, é o núcleo da sociedade futura da existência mútua e da sociedade de prosperidade mútua.
Mais concretamente, e isso será explicado, né, na sequência de forma resumida, mas depois vá ao livro, como eu já estou destacando, a sociedade de justiça mútua será uma sociedade na qual o pensamento dos três grandes sujeitos vai ser plenamente praticado, e a gente vai falar sobre isso na próxima aula, o princípio dos três sujeitos, tá bom? Então, o princípio da justiça mútua se refere à ética conjunta. Esta é a perspectiva necessária para a realização de uma sociedade ética, ou seja, uma sociedade de ética conjunta na qual todos observam e praticam a moralidade e a ética, que nós já discutimos no capítulo Teoria da Ética, tanto de forma pública como de forma privada, né? Tá ali os aspectos para o todo e para o indivíduo. Atualmente, de forma independente de haver uma sociedade capitalista ou comunista, moralidade e ética, as quais as pessoas deveriam observar, estão, como a gente já estudou lá em Axiologia, em colapso. Como resultado, várias injustiças e crimes sociais são crescentes, e o mundo está agora mergulhado em grande confusão. Muitas pessoas lamentam esse colapso dos valores, mas ninguém parece ser capaz de oferecer quaisquer medidas efetivas para revitalizar esses valores. E basicamente, né, quando a gente já discutiu anteriormente, quem deveria ter o papel preponderante para fazer isso seriam as religiões, né, e também as filosofias, né, mas a gente também já fez os devidos comentários sobre isso anteriormente. Então, basicamente, é como a gente fez aí de forma esquemática para falar sobre o que a gente colocou aí no texto. Na sociedade ideal do futuro, a religião não será necessária, sendo que o propósito da religião terá sido completamente realizado. Ponto. Já que a religião não fez esse papel, a gente está propondo através do pensamento de unificação, e aí, feito isso, a gente pode, né, dizer, ó, valeu aí a sua contribuição, deu até onde foi, mas vamos fechar aí que agora vamos seguir em frente, né? O mundo no qual o propósito de todas as religiões tenha sido cumprido é a sociedade de existência mútua, prosperidade mútua e justiça mútua. Esse é um princípio que o reverendo Dr. Samir Moon trouxe aí mais recentemente, né, nos discursos pós versões anteriores do pensamento de unificação, que nós achamos importante colocar aí por causa da preponderância no que diz respeito a se construir de forma efetiva uma sociedade ideal, né? Uma sociedade de existência mútua, economia, né? Uma sociedade de prosperidade mútua, né? Política, né? E uma sociedade de justiça mútua, ou seja, ética e moralidade, esse normativo de relações humanas de forma mais equânime, né? Portanto, não há nenhuma necessidade de qualquer religião persistir. A sociedade de existência mútua, prosperidade mútua e justiça mútua não é meramente uma sociedade ideal instrutiva, como as religiões tradicionais têm ensinado, mas, ao invés, uma sociedade na qual as pessoas conduzem ou conduzirão uma vida de amor verdadeiro, viver para o benefício dos outros, uma vida celeste em meio à realidade em conjunto com Deus. Nessa sociedade, todas as pessoas viverão com os mesmos valores, a axiologia, a gente já discutiu, portanto, doutrinas religiosas centradas na fé serão transformadas e consumadas como a ética da vida centrada na prática, no aspecto pragmático. Esse aspecto da sociedade futura é chamado de sociedade da ética conjunta, ou seja, uma sociedade de justiça mútua. Primeiro, né, falando aí sobre algumas características de forma sucinta dessa sociedade ideal centrada na justiça mútua. A vida social, primeiramente, será reforçada pelo amor verdadeiro dos três grandes sujeitos, que a gente vai discutir na próxima aula, baseado no pensamento dos três grandes sujeitos. Primeiramente, os três grandes sujeitos, ou seja, pais, que são o centro da família, mestres, que são o centro da escola, e administradores ou líderes em todas as áreas da sociedade, empresas, na política, nos governos, em todos os escopos e assim por diante. Segundo, a unidade básica da sociedade de existência mútua, prosperidade mútua e justiça mútua é família, familismo, esse modelo ideal de família, baseado nessa base que está aqui atrás de mim, está vendo aqui, ó? A gente vai voltar a usar esse esqueminha nas próximas aulas, da base de 4 posições, mas enfim, né? Aquele modelo que a gente já estruturou anteriormente em aulas anteriores aí. Em outras palavras, a prática dos amores dos três grandes sujeitos é primeiramente realizado no modelo da família. Há 4 posições na família, as posições de avós, filhos, netos, o amor de Deus é dado e recebido entre os vários membros. A gente não vai discutir isso aqui agora.
A gente vai falar sobre isso mais adiante. Com o estabelecimento, então, dessa lei familiar e da ordem familiar, uma vida pacífica preenchida com compaixão e a harmonia seria realizada. Tal família realmente é uma família ideal. A gente vai discutir um pouco melhor isso. Então, não se preocupe que a gente não vai esgotar esse assunto agora. A gente volta a isso na próxima aula. E aí, quase finalizando, a sociedade econômica, política e ética, existência mútua, prosperidade mútua e justiça mútua, está baseada na família ideal e é uma sociedade de existência mútua, prosperidade mútua e justiça mútua. Desta forma, o desejo longamente acalentado da humanidade e o ideal de muitos pensadores e crentes religiosos finalmente serão realizados e o mundo do ideal de criação que tem sido ardentemente desejado por Deus será realizado. Então, gente, olha, eu vou já basicamente encerrar essa aula dizendo, olha, a importância desses 3 princípios e a importância de você estudar e a gente aprofundar, porque eu trouxe aqui ideias, alguns insights, eu incitei você a refletir e espero que tenha conseguido fazer isso, né? Para que essas questões sejam aprofundadas nas suas discussões, o aspecto econômico, porque a gente precisa urgentemente melhorar e resolver os problemas econômicos do mundo. Né? Não estou falando do meu bairro, não estou falando da minha cidade, não estou falando do meu estado, estou falando do mundo. Né? Da mesma forma no aspecto político e no aspecto ético. E a mola propulsora para isso está nessa ideia do reverendo Dr. Samir Amun, princípios, existência mútua, de prosperidade mútua e de justiça mútua. Beleza? E aí já vamos fazer aí o compromisso para a próxima aula? Então na próxima aula, né, a gente vai começar a falar sobre os 3 grandes sujeitos, tá bom? Basicamente a gente vai falar, pulei a tela, desculpa. A gente vai estar falando ali sobre os 3 grandes sujeitos, como eu mencionei no início da aula, né? A gente deu uma destacada aí nesses 3 princípios aí, que são, na verdade, o funcionamento deles. A gente falou de forma separada, mas eles funcionam em conjunto. E na sequência, a gente vai trazer mais alguns elementos que compõem, junto com existência mútua, prosperidade mútua e justiça mútua. Nós vamos trazer aí ainda os 3 grandes sujeitos, o princípio dos 3 grandes sujeitos, e na sequência, aquelas 4 grandes realidades do coração que também precisam ser entendidas e a gente vai estudar nesse modelinho que está aqui esperando para a próxima aula. Então a gente se vê lá na próxima aula? Beleza, então feito o nosso compromisso. Agradeço já a sua atenção. Peço aí, deixa uma curtida no vídeo, né? Desculpa aí que ele ficou um pouquinho extenso, mas eu tentei da melhor forma possível fazer sucinto. E aí a gente se vê na próxima aula. A gente se vê lá então, tá bom? Então tá, até mais. Tchau, tchau.